Olá, bem-vindos ao canal A Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Manfredia Conroian, autora do livro O Cordeiro Marinado em Porções, e diariamente eu sirvo aqui um capítulo desse livro como porções de um banquete, né? De uma dieta que nos faz introduzir o cordeiro, né? A carne, o pão vivo que desceu do céu, seus ensinamentos, os seus milagres. E aqui nessa terceira parte estamos vendo seus atributos. E hoje, né? O título dado a Jesus aqui é bem intencional e proposital em virtude de eu ter escrito este capítulo bem no dia do escritor. Na época era dia 25 de julho. Hoje eu estou gravando esse vídeo dia 12 de julho, né? E não sei também que dia que você talvez esteja ouvindo, mas de qualquer forma, vamos aí discorrer sobre Jesus como escritor. Ele é meu autor e escritor preferido. Mas antes que você questione quando, o que e onde Jesus escreveu, vamos logo respondendo. O registro mais enfático de que Jesus escreveu alguma coisa está aqui nesta passagem do capítulo 8 de João, onde diz: Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Versículo 6. E pela segunda vez, um pouco mais adiante, então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Versículo 8. Bom, já escrevi algumas especulações a respeito do que supostamente Jesus teria escrito nesta ocasião em que lhe trouxeram uma mulher surpreendida em flagrante adultério para ser apedrejada. Mas não é propriamente sobre isso que quero escrever hoje aqui. Contudo, ainda que não saibamos exatamente o que Jesus escreveu no chão do templo na ocasião acima citada, nós sabemos que ele escreveu nas tábuas do nosso coração o que Deus, o Pai, escreveu nas pedras do Sinai. Porque Deus é o escritor dos termos da antiga aliança, quando escreveu toda a sua vontade nas tábuas da lei que Moisés entregou ao povo de Israel 50 dias após a Páscoa. Confira lá o que está escrito em Êxodo 31, verso 18. Diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, Deus é o nosso escritor também. Deus também é um escritor, no caso aqui, né, das tábuas de pedra. Mas na nova aliança, a lei do Espírito da vida foi escrita por Jesus em nosso próprio coração e entregue pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, 50 dias após a morte de Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Jeremias profetizou essa promessa, transcrita novamente pelo autor de Hebreus. Hebreus 8, 10 e também 10, 16, é a mesma coisa que está escrito em Jeremias 31, 33, quando diz assim: E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A lei que temos agora registrada em nossas mentes e escrita nos nossos corações é a lei do amor, o novo mandamento, o maior e o principal, do qual depende toda a lei e os profetas. Esse amor incondicional, incalculável e imerecido. Portanto, o amor da graça, do favor imerecido que custou um alto preço, preço de sangue, preço de vida. Foi assim que Jesus escreveu a nova história da nossa vida. Na verdade, ele apenas reeditou a nossa história depois que nós a rejeitamos.
Sim, aquela mesma antiga versão que ele havia anotado no seu livro com todos os meus dias, escrito e determinados quando nem deles havia ainda, conforme o Salmo 139, 16. E é essa história recuperada e restaurada que quero viver. É por isso que eu escolhi viver escrevendo dele, por ele e para ele, uma vez que ele me tem escrito na palma de suas mãos, como Isaías 49:16 diz. Eu também sempre escreverei com as minhas mãos o que ele fez, o que ele falou, o que ele foi, o que ele é e o que sempre será. É assim que me identifico com João, nas suas últimas palavras do seu evangelho, quando ele diz: Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E eu também quero sempre ser essa discípula que dá testemunho dessas coisas e que as registrou, sabendo que o meu testemunho é verdadeiro. Também imagino que Jesus fez muitas outras coisas que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Mas, como João também disse no versículo 31, estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. E quando ao final eu vencer, Jesus ainda prometeu escrever uma surpresa sobre mim que só no futuro saberei. Sabe o que ele disse? Em Apocalipse 3:12. Ao que vencer, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e escreverei sobre ele também o meu novo nome. Não falei? Jesus é escritor, Deus é escritor, e aí eu me identifico com muita alegria, privilégio, honra, satisfação de hoje me identificar também como escritora. Como as escrituras são importantes para nós, né? Como é importante a gente escrever. Então, hoje também, além de descobrir, né, de aprender, de meditar em toda essa questão de Jesus ser o escritor, eu também quero fazer aí um desafio, né? Um apelo para você também começar, se ainda não tem esse hábito de escrever, que você faça o hábito de escrever. Você pode escrever um diário da sua vida, uma biografia que todos os dias você vai passar limpo no papel, né? O que foi de bom, o que foi de ruim para corrigir, o que foi de bom para agradecer, né? O que mais você conheceu além de Jesus, o que você aprendeu, o que você passou de experiências pessoais com ele. Deixa tudo registrado, né? Para quem sabe compartilhar com a próxima geração tudo quanto o Senhor Deus fez na sua vida, ou também escrever estudos como esse que eu escrevi. É tão bom você, quando lê a sua Bíblia, nos seus devocionais, estar com um caderninho do lado, né? Ou com o seu bloco de anotações, ou mesmo que seja no virtual, no celular, onde for melhor para você. Anota, isso faz a gente guardar, né? A gente registrar os ensinamentos, as revelações, as descobertas que a gente vai tendo a respeito do Senhor e da sua palavra, né? Então vamos orar. A oração desse capítulo diz assim: Senhor Jesus, tenho escrito aqui os meus muitos nomes. A cada capítulo vou escrevendo os títulos que tentam definir quem tu és. Minha oração é que me capacite cada vez mais a continuamente escrever o que as Escrituras me inspiram a seu respeito, até que, por fim, o Senhor mesmo, definitivamente, escreva em mim este seu novo nome, quando então farei a leitura exata de quem realmente tu és,
por meio de um só nome que assim defina sua identidade por toda a eternidade. Amém? Amém. É isso mesmo, né? Todos os dias eu tento dar um nome, um título para descrever esse Jesus maravilhoso. E aqui hoje vimos que ele tem uma promessa de ele escrever em nós o seu novo nome. Que nome será esse, né? Que título será esse que ele vai escrever em nós? E nós vamos poder, por esse nome, ter a consciência, né? O conhecimento real de quem Jesus é. Que bênção. É isso aí. Esse foi o assunto de hoje, né? De uma certa forma muito especial para mim, mas vamos continuar. Amanhã vem mais bênção aí, mais um título muito lindo de Jesus que eu quero compartilhar com você. Então não falte, se Deus quiser, até amanhã.